Fala pessoal, boa noite! Começando aqui a nossa live de terça-feira às 21 horas do Cantinho da Nutri. Lembrando que agora as nossas lives são todas as terças e quintas às 9 horas da noite, no horário de Brasília, não tem mais horário de verão. Então a diferença do meu horário para o horário do Nordeste agora é menor, mas a gente mantém às 9 horas da noite aqui de São Paulo, que é o mesmo horário de Brasília. Fala, Edivânia! Gleice! Oi, Rui! Tudo bom? Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Acabei de fazer uma aula fantástica, os 8 passos para o controle da SOP. Tinha alguém lá comigo? Muita gente que estava lá falou que ia vir para cá. Agora eu quero ver se cumpriram mesmo, se vão me aguentar falar 2 horas seguidas. Aula de 1h30 sobre como fazer o controle natural da SOP, sem medicamentos e sem hormônios. Foi muito bom, né? E hoje eu quero contar muito com a ajuda de vocês, sabe por quê? Eu anunciei aqui uma live de perguntas e respostas. E ontem eu tinha colocado nos meus stories uma caixa para vocês fazerem as perguntas, né? Eu falei assim, olha, me pergunte o que você quiser. E eu ia responder essas dúvidas ao vivo. Só que já fazem mais de 24 horas. E aí eu não consigo acessar as perguntas. Tentei entrar aqui agora e não aparece mais para mim. Eu achei que aparecia. E aí eu não consigo saber quais eram as perguntas. Portanto, eu quero que quem está aqui comece a me mandar as dúvidas. Vou tirar as dúvidas de vocês que estiverem aqui ao vivo comigo, já que eu não consigo acessar, né, as dúvidas do pessoal de ontem, né, que deixei lá nos stories. E aí depois eu volto lá e respondo eles por texto mesmo, ou pelos stories, enfim. Mas aqui na live eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Podem me perguntar o que quiser sobre síndrome do ovário policístico, sobre endometriose, sobre perda de peso, emagrecimento, dieta low carb. Eu sou toda de vocês agora para responder qualquer dúvida que tenha a ver, obviamente, com nutrição, tá bom? Gente, muita gente perdeu a aula, né? Eu acho que eu não vou deixar. Olha lá, muita gente falando que perdeu a aula. Por que vocês perderam a aula, gente? Vocês não colocaram o despertador pra tocar, não? Vou dar uma bronca aqui em vocês. Tinha bastante gente lá comigo, mas pra quem perdeu, eu acho que não vai ter reprise. Vou pensar, tá? Se eu vou conseguir resgatar esse vídeo ou não, mas pode ser que eu faça outra. O que vocês acham da gente fazer uma outra aula na semana que vem? Semana que vem não, gente, pera. Na outra semana, depois do carnaval, na quinta-feira. Vocês acham uma boa? Vocês já vão estar sóbrios na quinta-feira pós-carnaval? Porque na terça de carnaval acho que ninguém vai querer me assistir, né? Aí quarta de cinzas, tá? Eu já tenho atendimento marcado também, mas a gente pode fazer na quinta, se vocês quiserem. E aí eu repito essa mesma aula de hoje, que são os 8 passos para o tratamento da SOP. A Edivânia falou que é uma boa ideia. Aí, se todo mundo topar, se todo mundo quiser, a gente faz uma nova aula na semana pós-carnaval, tá bom? Vamos lá, contem pra mim quais são as dúvidas que vocês têm sobre síndrome do ovário policístico, sobre endometriose, tentante, gestante. A Mara falou, fiz curva glicêmica e após 2 horas diminuiu minha insulina. Então, com essa diminuição, eu tenho resistência insulínica ou não? Gente, Mara, é uma pergunta super interessante e eu vejo isso acontecer muito, tá? O que acontece? Na mulher com SOP, é muito comum a gente ter uma hiperinsulinemia, que isso quer dizer um excesso de insulina na corrente sanguínea. E quando isso acontece e a gente consome um carboidrato, a gente tem um pico de glicose e de insulina, mas a gente tem um rebote muito grande, ou seja, a gente, da mesma forma como aumenta muito rápido a insulina, depois diminui. E aí, essa diminuição é ruim, porque significa que você está com excesso de insulina trabalhando ali no seu organismo. Por que é ruim? Porque isso gera um efeito rebote. Então você tem uma queda da sua... Gente, meu filho acabou de acordar. Vem cá, Tintim, vem. Vocês querem ver o Tintim? Quem tava na aula ao vivo viu a foto dele nenenzinho, né? Aí agora vocês estão vendo ele aqui maiorzinho. Acabou de acordar, tadinho, tava dormindo. Achei que ele ia dormir até amanhã, só que não, né, Tintim? Então, ó, gente, é ruim porque do mesmo jeito que você tem um aumento da sua glicose e da sua insulina, depois você acaba tendo uma perda, você acaba tendo uma queda. E aí isso gera pico de fome, então você tem muito mais fome, você tem muito mais vontade de comer carboidrato, de comer doce, de comer salgado, massa, pão, etc. E ao mesmo tempo você sente cansaço, fadiga, indisposição. Então, o mais comum e o mais esperado da mulher com síndrome do ovário policístico é ter uma curva de glicose e de insulina onde você tem
um aumento da glicose na curva, né? E onde a insulina não acompanha, ela não chega onde ela deveria chegar. Mas ter esse aumento seguido dessa queda também é ruim e caracteriza uma alteração do metabolismo de insulina. Não é necessariamente uma resistência à insulina, pode ser uma hiperinsulinemia, mas também é ruim, também é prejudicial e a gente também tem que tentar combater isso através da alimentação. Tá bom, Mara? Amanda, regulando minha menstruação, vou ovular? Provavelmente sim. Tem muita gente que tem ciclo menstrual regular e não ovula, tá? Então, menstruar certinho não é sinônimo de ovular bonitinho todo mês. Mas você fazendo o tratamento natural da SOP, ou seja, fazendo a alimentação que você tem que fazer, fazendo atividade física, tendo o estilo de vida que você tem que ter, normalmente você consegue restaurar tanto a sua menstruação, então tanto o ciclo menstrual regular, como também a ovulação, tá bom? Carol, o uso de metformina é ruim? Glifagem. Ana, falei tanto disso na aula, você precisava ter me assistido, menina. Gente, metformina, glifage, Victoza, Saxenda são medicamentos que não foram feitos pro tratamento da SOP, tá? Não existe um tratamento que tenha sido feito, que tenha sido pensado na mulher com síndrome do ovário policístico e que sirva para o nosso tratamento global. A metformina, o glifage, Saxenda, etc., eles são medicamentos para diabéticos, para evitar e para tratar a diabetes. Se você não é diabética ainda, talvez não seja o melhor medicamento para você, né? Mas muitos médicos, muitos ginecologistas, endócrinos, acabam recomendando o uso da metformina e do glifage porque a mulher tem algum grau de resistência à insulina. O que é ruim desse uso de medicamento? Você usar achando que ele tá te tratando, que ele tá tratando a SOP. Gente, ele não tá tratando a SOP. Ele tá ali remediando a sua resistência à insulina, melhorando a sua resistência à insulina, mas não necessariamente ele é um tratamento. Ou seja, depois que você interromper o uso desse medicamento, os sintomas vão voltar. Então, eu não sou contra o uso de remédio, tá? Eu até fiz um stories, tá nos meus destaques, com o nome de medicamentos, é o stories, é o destaque mais recente. Eu até fiz um destaque falando do uso do Saxenda, que é um medicamento que eu comecei a usar tem 2 semanas, e eu não sou contra o uso do remédio, eu sou contra o uso do remédio sem saber para que você está usando. Então é muito comum, às vezes o médico passa metformina para a pessoa, passa Victoza, enfim, outros medicamentos para o controle da insulina, e fala para a pessoa que isso vai tratar a SOP dela. Gente, não vai. Ah, isso vai ajudar você a engravidar. Por que vai ajudar a engravidar? Porque quando você usa metformina, você automaticamente está diminuindo a quantidade de testosterona que você tem no seu sangue. Diminuindo a quantidade de testosterona, você vai elevar a quantidade de LH. E aí, provavelmente, você vai ovular por isso. Mas a partir do momento que você interrompeu o uso da metformina, ela vai parar de atuar no seu ciclo menstrual, ela vai parar de atuar nos seus hormônios, ela vai parar de atuar na sua própria resistência à insulina. E aí, a tendência é que os medicamentos, né, em algum momento sejam tirados da vida da pessoa e ela volte a manifestar todos os sintomas que ela antes manifestava. É muito diferente da pessoa que usa o medicamento enquanto faz a alimentação, enquanto segue um estilo de vida saudável. Porque a pessoa que faz isso, como por exemplo, o que eu tenho feito agora, eu tô usando o remédio, gente, é muito contragosto meu. Eu não queria usar, eu não queria. Eu fiquei 1 ano tentando fazer só alimentação e exercício, 1 ano batalhando pro controle. E mesmo assim, eu melhorei todos os meus sintomas, eu não tenho sintoma clínico nenhum. Eu melhorei todos os meus hormônios, eu não tenho alteração hormonal nenhuma, mas o raio da insulina continuava com resistência. E aí eu fui obrigada a usar o Saxenda, vou usar ele por 3 meses. Enquanto eu faço a dieta e os exercícios e uso os fitoterápicos e uso os chás, e aí depois eu vou manter, espero eu, só com a alimentação. Então é muito diferente daquela pessoa que faz medicamento de bengala, sabe? Achando que o medicamento vai fazer o tratamento, que o medicamento vai fazer o negócio acontecer. Gente, não vai. O medicamento tá ali para potencializar um resultado que você obteria através da alimentação e do seu estilo de vida. Se você usar só o medicamento e não mudar o restante, vai continuar tudo igual. E o medicamento não atua na raiz do problema, ele atua mascarando o sintoma. Então você vai melhorar os sintomas que estão te incomodando, mas depois esses sintomas vão voltar, tá bom? Vocês estão mais olhando o Tintin do que eu, né? Confessa, banda de piriguete. A mamãe é brava, não libera ele pra namorar. Eu sei que ele é lindo, eu sei que ele é gostoso, tá morrendo de sono, mas vocês façam o favor de prestar atenção no que eu tô falando, hein? Para de ficar olhando só o gatinho loiro aqui da tela.
Fertisop é bom para quem tem SOP? Gente, é muito bom. Fertisop é baseado no mio-inositol, né? Então, ele acaba sendo um fitoterápico, ele é um alimento funcional, um nutriente funcional para o tratamento da SOP, mas também não faz nada sozinho. Ele precisa estar junto de uma alimentação saudável, junto de uma prática de atividade física regular, junto com uma qualidade de vida boa para melhorar, para conseguir fazer a melhora dos sintomas acontecer. E o Fertisop, ele age muito parecidamente com a metformina, tá? Claro que numa intensidade muito menor, porque ele é natural, mas ele vai atuar especificamente na resistência à insulina. Então, para as mulheres com SOP que têm resistência à insulina, ele é uma estratégia muito boa, tá bom? Não uso anticoncepcional, não tenho ovário policístico, mas pelos não param de aparecer. Tenho 30 anos. Elaine, precisa ver se de repente você não tem a síndrome do ovário policístico num fenótipo um pouco mais brando, tá? Nem todo mundo que tem SOP tem cisto no ovário. Eu falei isso bastante na aula de hoje também, tá? Dos 8 passos. Existem 4 tipos de síndrome do ovário policístico, 4 fenótipos. E em 2 deles, a mulher não apresenta ciclo menstrual irregular, nem formação de cisto no ovário. Às vezes você tem alguma alteração hormonal de algum exame que você não investigou direito, ou tem a própria resistência à insulina e não teve o diagnóstico porque nunca fez a curva glicêmica, e isso está impedindo você de ter realmente o diagnóstico correto, tá? Mas é possível ter SOP sem ter cisto e sem ter ciclo menstrual irregular, sem ter ciclo menstrual anovulatório, tá bom? Como faço para baixar os níveis de testosterona? Tenho SOP. Ateliê da Bia. Provavelmente seu nome é Bia, né? Bia, existem vários fitoterápicos e vários alimentos que ajudam na diminuição da testosterona. Qualquer tipo de prescrição eu tenho que fazer em consulta, então eu não posso falar pra você, olha, usa o chá de hortelã, olha, usa soja, porque isso é uma coisa que eu preciso avaliar. Primeiro eu preciso avaliar se a pessoa realmente tem um excesso de testosterona, quanto que é esse excesso, né? Se é de testosterona livre total, se é de hidrotestosterona, que é ainda mais comum do que o excesso de testosterona, e aí indicar uma alimentação que vai atuar exatamente naquela dificuldade que a pessoa tem, naquele problema que essa pessoa me relata. Então, existem alimentos, tá? O que eu tenho que te falar é isso. Existe uma forma de você diminuir essa testosterona de forma natural, diminuindo por isso os sintomas que ela causa, mas isso é uma coisa que precisa ser avaliada em consulta, tá bom? Meu médico passou a metformina para mim tratar a SOP. Parecia que estava resolvendo, se sabe até quando tenho que tomar ela. Olha só, Liane, você não tá tratando a SOP, ela tá mascarando seus sintomas. Quando você interromper o uso, os sintomas vão voltar, a menos que você também esteja tratando através da sua alimentação e do seu estilo de vida. Então, quanto tempo você vai usar, por quanto tempo, qual vai ser o efeito disso, daí você tem que ver com o seu médico, que foi a pessoa quem prescreveu, tá bom? Já tive ovários cheios de policistos até a 2ª gravidez. Elaine, isso é muito importante de falar, tá? Uma pessoa que tem SOP para sempre. Então, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, gente, tá todo mundo atacado hoje, agora é meu cachorro comendo a almofada. Hoje a live tá pesada, né? Vocês estão vendo aqui. Então, ó, uma vez que você já teve o diagnóstico da SOP, você vai ter síndrome do ovário policístico para sempre. E mesmo que você não esteja manifestando essa síndrome do ovário policístico, ela tá aí dentro. Então, por exemplo, eu quando fui diagnosticada, quando eu tinha 13 anos, eu tinha todos os critérios. Então eu tinha queda de cabelo, eu tinha acne, pelo no rosto. Não era pelo não, era barba. Eu tinha barba no rosto. Muito excesso de peso, cansaço, fadiga, fome constante. Eu tinha todos os sintomas. Tinha alterações hormonais e tinha cistos no ovário. Hoje, eu faço meu exame, eu não tenho cisto no ovário. O meu ciclo menstrual não é irregular. Eu não tenho nenhum sintoma clínico, então meu cabelo não cai, a minha pele não é mais oleosa, eu não tenho mais acne, eu não tenho mais pelo nenhum. Só que não é por isso que eu deixei de ter a SOP, entendeu? Se eu fizer a ultrassom hoje, eu não tenho formação de cistos. Mas quando esse bonitinho aqui nasceu e eu fiquei ansiosa, eu comi errado, eu ganhei mais peso do que eu podia, todos os sintomas voltaram. Então o meu primeiro ultrassom depois da gravidez dele, gente, era um ovário lotado de cisto. Eu tinha todos os sintomas de novo. Meu cabelo tava despencando. Eu ainda tava grávida e meu cabelo tava caindo. Eu tinha muita acne, coisa que grávida nem sempre tem, né? Normalmente a pele e o cabelo da gestante fica muito bonito. E o meu não. Eu já tava ainda grávida, com os hormônios em ebulição total, os hormônios femininos a milhão. Eu já tinha manifestação. Mas por quê? Porque eu não tava comendo certo.
A gestação dele, gente, foi uma gestação bem complicada, porque eu engravidei dele 8 meses depois que a minha filha mais velha nasceu. Então, logo que eu descobri que essa pessoinha aqui estava vindo pro mundo, eu descobri que ele tinha 6 milímetros e eu tinha 5 milímetros de descolamento do saco gestacional. Ou seja, ele estava preso no meu endométrio por 1 milímetro. Então foi uma gestação de alto risco. Eu não podia fazer atividade física, eu tive que ficar a gestação inteira sedentária. Eu tava com muito medo de perder o bebê, tava ansiosa, comi muito errado, então direcionei muito a minha parte emocional para a comida. Isso fez eu ganhar muito peso e a consequência disso foi a SOP se manifestar de novo enquanto eu ainda estava grávida, coisa que é raríssimo de acontecer. Mas eu tô dizendo tudo isso para vocês entenderem, gente, que se alguma vez na vida vocês foram diagnosticadas com ovário policístico, com síndrome do ovário policístico, você pode ter isso sob controle total hoje. Mas isso não quer dizer que você tá livre do problema e que você tá curada. A síndrome pode voltar a qualquer momento, se você não se cuidar, tá bom? A Tatiane falou, não menstruo desde setembro. Tem algum fitoterápico que ajude ela a descer? Não quero voltar a tomar remédio e tenho SOP. Tati, não existe um fitoterápico que vai te ajudar com isso. Existe um conjunto de mudanças do seu hábito alimentar, do seu estilo de vida. Existe um conjunto de chás e fitoterápicos que podem ser usados para você regular o seu ciclo novamente. Se você não está menstruando, provavelmente é porque a sua dihidrotestosterona está alta e seu LH está baixo. Eu não posso afirmar isso porque eu não vi seu exame, mas a gente precisa analisar o seu exame primeiro para saber quais são as alterações que você tem hoje e aí com a alimentação conseguir combater essas alterações, ou seja, conseguir melhorar essas alterações no seu sangue, tá bom? Nutri, o que fazer se os exames estão ok, a menstruação regular e tiver difícil para engravidar? Ana, tem que ver por que tá difícil, né? Às vezes a gente fala que os nossos exames estão ok, mas é porque a gente não fez todos os exames que a gente precisa fazer. Assim, de todos os exames, o mais negligenciado é a curva de glicose e de insulina. 90% das pessoas com as quais eu tenho convívio, que eu atendo, ou que estão nos meus grupos de desafios, ou que estão no meu programa de combate à SOP, ou no Revolução Hormonal, 90% delas nunca fez a curva de glicose e de insulina. E, gente, esse é um exame essencial para você descobrir se você tem resistência à insulina ou não. Muita gente fala para mim, Carol, eu não tenho resistência à insulina, eu tenho SOP, mas eu não tenho resistência à insulina. Mas nunca fez a curva. Se você nunca fez a curva, não tem como você saber se tem resistência à insulina ou não. E para quem nunca fez, esse exame é um exame que você vai em jejum para o laboratório, tira sangue normal em jejum para ver glicose de jejum, insulina de jejum. Daí depois você ingere um líquido, uma garrafinha de dextrosol, que é um líquido extremamente doce, e aí coleta sangue a cada 30 minutos, para você ver como se comporta o seu corpo, quanto de glicose e de insulina você libera depois que você ingere carboidrato. Tem alguém aqui que nunca fez esse exame? Coloca aqui pra mim, nunca fiz. Ó, a Israel tava na aula, Isra falou que nunca fez. Gente, é extremamente comum a mulher nunca ter feito esse exame. E uma coisa que eu também falei na live, que, é muito chata, é revoltante de dizer, mas os médicos evitam pedir esse exame porque é um exame caro, porque eles têm medo de serem cobrados pelo convênio, eles têm medo dos convênios descredenciarem eles por eles pedirem muito exame. Então é um direito nosso, você tem que primeiro saber para que serve o exame, entender a importância dele, entender o que ele tem a ver com todos os sintomas e com tudo que você manifesta da síndrome do ovário policístico, e a partir daí ter embasamento para discutir com o seu médico e mostrar para ele que você tem conhecimento e que você exige o exame. É direito do paciente exigir exame para o diagnóstico completo dele. Então, a partir do momento que você reconhece a importância, sabe do que se trata esse exame, da importância dele, do porquê é importante você fazer, você consegue discutir com o seu médico e exigir que ele peça. E aí, se ele falar pra você que é um exame antigo, é um exame ultrapassado, que dá pra gente saber se você tem resistência à insulina ou não pelos seus critérios clínicos, pelos seus sintomas, aí você troca de médico e ainda denuncia esse infeliz pro CRM, entendeu? Afinal de contas, os órgãos estão aí pra isso. Então, gente, curva de glicose e de insulina, tá? É um exame essencial para a mulher que tem síndrome do ovário policístico saber se ela tem resistência à insulina ou não. E a partir daí conseguir, então, ter o tratamento correto. Tá?
Nunca fiz, porém minha GO fez um cálculo e disse que tenho resistência à insulina. Ó, a Gabriela ali. Um cálculo, gente, um cálculo mágico. O índice Roma-R deve ter sido. Né? Ela pegou a glicose de jejum, a insulina de jejum, fez um cálculo e achou que você tinha resistência à insulina. Excelente, muito bom. Posso engravidar mesmo sem menstruar? Cara, tudo é possível. Eu já tive relatos de pessoas que não estavam menstruando e engravidaram. A Priscila é uma queridíssima minha. Ela trabalhou pra mim no consultório um tempo, saiu há cerca de 2 anos. Daí depois que ela saiu, ela descobriu que ela tinha síndrome do ovário policístico, porque até então ela usava remédio e ela achou que... Ela sabia que ela tinha SOP, fez um diagnóstico super cedo, quando era início de adolescente. Daí ela achou que com o anticoncepcional durante tantos anos ela estava tratando. Então ela trabalhou comigo no consultório, ela foi minha secretária um tempão, nunca falou pra mim que tinha SOP, que tinha síndrome do ovário policístico, nunca se interessou pelos conteúdos que a gente fazia lá. Aí ela saiu do consultório, depois de um tempo ela me procurou e falou: ai, Carol, eu tô com SOP. Falei: nossa, Pri, como você está com SOP? Ela: menina, eu já tive esse diagnóstico, mas eu era adolescente, só que eu achei que depois de tanto tempo usando anticoncepcional, eu tinha sumido, eu tinha melhorado, eu tinha curado. E aí ela não estava menstruando. Ela fez o desafio dos 30 dias contra a SOP. Ela saiu do desafio extremamente aborrecida, porque ela falou que não tinha menstruado no desafio, que todo mundo do grupo tinha menstruado, que todo mundo tinha conseguido melhorar o ciclo, que a menstruação dela não estava vindo. E aí, depois de 2 semanas que o grupo acabou, ela me escreveu com a foto dela e do Raul, que é o marido dela, com o teste de gravidez positivo. Hoje ela tá gestanticíssima, vem aí a Aira, é uma menina linda, e ela deve estar aí com uns 3 meses e pouco, 4 meses de gestação. Então, pra vocês verem, ela não tava menstruando, mas ela ovulou e ela continuou não menstruando porque ela já engravidou. Então, gente, tudo é possível, né? Você não consegue engravidar se você não ovular. Agora, se você vai ovular no meio disso tudo ou não, a gente não consegue saber. A partir do momento que você começa a tratar, que você começa a se alimentar melhor, começa a fazer atividade física, começa a realmente promover uma mudança no seu dia a dia, você pode ovular a qualquer momento. E aí você pode engravidar também a qualquer momento. Então é bem complicado falar sobre isso, né? E a Dani perguntou: tenho SOP, tomei durante 6 meses o cicloprimogina e a metformina e agora vou iniciar hoje com o Indux. Dani, eu não vou falar isso para impedir que você inicie, tá? Você tem indicação médica, faz o que seu médico pedir. Mas é extremamente alto o número de mulheres com SOP que estão tentando engravidar, que recebem a recomendação de usarem indutores de ovulação, como o Indux, por exemplo. Eu sou contra. Por quê? Gente, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente, tá? O seu corpo, ele sabe exatamente qual é o problema que existe nele, o que impediria você de engravidar. Gente, Deus é perfeito, ponto. Independente da religião que você tenha, acredite, Deus é perfeito e ele sabe exatamente o que ele faz. Se você não tá ovulando, é porque existe um motivo para você não estar ovulando. E normalmente esse motivo é uma alteração hormonal. Então pode ser um excesso de testosterona, pode ser uma queda de progesterona, pode ser um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Gente, pessoas estressadas não engravidam. Imagina, tipo, qual que é a condição que existe para um bebê se desenvolver no útero de uma pessoa que está passando por um baita problema na vida pessoal dela. Deus é muito perfeito. Então, se você não está ovulando de forma natural, é porque algo no seu organismo está desequilibrado e algo no seu organismo precisa melhorar. E aí, o infeliz do médico vai e passa para a pessoa Indux, passa para a pessoa Clomid, passa para a pessoa algum tipo de indutor. O que vai acontecer? Gente, para engravidar e para o bebezinho vir ao mundo, só precisa ovular? Claro que não, né? Então, você vai, usa o indutor, ovula, porque o papel do indutor é esse, é promover a ovulação. A partir do momento que o óvulo está ali na trompa, ele pode ser fecundado a qualquer momento. Você tem relação com o teu parceiro, fecunda o óvulo, e aí depois de 3, 4, 5 semanas você aborta. Faz algum sentido? Gente, claro que não, né? Se você não estava ovulando porque a sua testosterona está alta, por exemplo, essa testosterona alta pode provocar um aborto. Se você não estava menstruando, não estava ovulando porque a sua progesterona está baixa, a sua queda de progesterona pode provocar um aborto. Se você não estava
ovulando e por isso não engravidou, porque a sua prolactina tá alta, porque o seu T3 e T4 estão desregulados, porque o seu LH tá baixo. Gente, forçar o seu corpo a ovular não vai ser suficiente para você engravidar e manter a gravidez. E por que os médicos não falam tudo isso? Gente, porque os médicos não é a totalidade, tá? Conheço excelentes médicos, poucos mais excelentes médicos, mas muitos médicos estão preocupados com o quê? Em fazer com que você use o indutor, torcendo para dar errado ou sabendo que pode dar errado. Se der errado, tá tudo bem, porque eles tratam o aborto com uma frieza gigante, né? Como se abortar não tivesse problema algum e não fizesse mal para a saúde dessa mulher, para a parte psicológica dessa mulher, para o coração dessa mulher. E aí, depois que essa mulher sofre o aborto, por 2 ou 3 vezes seguidas, ele fala para a pessoa, você tem que fazer uma FIV, você tem que fazer uma inseminação, um processo de fertilização assistida, como se o hormônio que está alterado não fosse capaz de provocar um aborto nessa situação também. Aí a pessoa vai, investe 10, 15, 20, 25 mil reais num processo de fertilização assistida para também terminar em aborto. E aí o médico vai orientando você a repetir, não, vamos tentar mais uma vez, não, vamos estudar mais não sei o que, vamos fazer... Quando na verdade, gente, o problema tá nas alterações hormonais que a mulher com SOP tem. Você precisa, antes de mais nada, investigar quais são as suas alterações hormonais. Não adianta nada você usar um indutor de ovulação se os seus hormônios não estão regulados, se a casinha que esse bebê precisa para crescer, para se desenvolver, para nascer com saúde não estiver organizada. Então, gente, antes de mais nada, antes de qualquer remédio, procurem entender o corpo de vocês e principalmente escutar o que o corpo de vocês está dizendo. Se você não está ovulando, se você tem uma dificuldade para engravidar, descubra o porquê, vai investigar as alterações hormonais que você tem, vai investigar o que está acontecendo com o seu corpo, melhora a tua alimentação, melhora a sua qualidade de vida, se desestressa, procura atividades que te façam bem, vai fazer uma atividade física todo dia, para de beber, para de usar qualquer tipo de entorpecente. E aí, quando tudo estiver bem e o seu corpo tiver condições de fazer essa criança vir ao mundo, você vai engravidar de forma natural. Gente, são raras as exceções de mulheres que não podem engravidar de forma natural. E hoje a gente vê a quantidade de processos de fertilização e de inseminação só aumentando. Por quê? Por quê, gente? É o tipo de vida que a gente leva, é o estresse, é a poluição, é a má alimentação, é o uso de industrializados, é isso que acaba com a nossa saúde. E a síndrome do ovário policístico não impede ninguém de engravidar. A mulher com SOP que trata a síndrome do ovário policístico tem a mesma chance de engravidar de uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico. Então pensem nisso, certo? É um papo tenso, é um papo super sério, mas, gente, eu falo isso do fundo do meu coração. E não existe nada melhor pra mim do que receber uma mensagem por dia de uma mulher que engravidou. Eu recebi uma no sábado, eu recebi uma no domingo, eu recebi uma ontem. E hoje, antes de entrar pra aula ao vivo, dos 8 passos do controle da SOP, eu vi uma mensagem aqui no inbox do Instagram, eu não consegui responder, mas eu vou responder pra essa pessoa que tava me mandando o seu teste de farmácia positivo. Então, gente, vamos agir com cautela, mas principalmente com muito amor no coração. E tomar cuidado com os médicos, não são todos, mas muitos só querem dinheiro. Infelizmente, só querem ter mais dinheiro, uma melhor condição de vida e não estão preocupadas com a dor e com o quanto a gente sofre quando perde um bebê, tá bom? Você só fala a verdade, parabéns, Estefânia. Gente, adoro quando vocês mandam coraçõezinhos aqui, mas eu nunca recebi tanto coração como hoje. Eu tô achando que é por causa desse loiro aqui. Acho que esses corações não são muito pra mim não, hein? Eu acho que é por conta desse príncipe aqui. Gente, eu sou suspeita, mas é muito lindo, né? Esse filhote, fala sério. E quando ele faz um bicão, assim, eu não consigo brigar com ele. Gente, tenho moral nenhuma com os meus filhos, nenhuma. Se não fosse meu marido pra colocar ordem na casa aqui, gente, eu jamais estaria aqui fazendo a live com vocês. E ele, ó o bico, olha o bico. Faz o bicão, filho, faz o bicão. Elas querem ver seu biquinho, faz. Não? Gente, mais dúvidas? Oi, Gil. Que foi? Oh, ele quer o TT. O chia amarelo e unha de gato ajudam na SOP? Lele, são fitoterápicos poderosos, principalmente para as mulheres com SOP que têm formação de cistos no ovário, tá? Mas eles exigem uma cautela, um cuidado, porque eles são contraindicados para as mulheres que estão grávidas.
Então, por exemplo, se a mulher é tentante, se ela tá tentando engravidar, ela não pode, não deve usar o chia amarelo e unha de gato sob essa suspeita. Então, o que a gente normalmente indica para evitar qualquer tipo de problema? Que a pessoa use os chás do 1º ao 14º ciclo do dia, ou dia do ciclo. Então, por exemplo, você menstruou hoje, daí você começa a usar eles hoje. Daí você usa por 14 dias e para. Por quê? A nossa ovulação normalmente acontece no 14º dia. Daí você espera, para de usar, até você menstruar de novo. E aí, quando você menstruar de novo, no 1º dia do ciclo, você recomeça. Então, na verdade, o chia amarelo e unha de gato são usados em ciclos, né, de 14 dias, sempre começando junto com a menstruação e interrompendo no possível dia da ovulação. Isso para as mulheres que estão tentando engravidar ou para aquelas mulheres que não estão prevenindo, né? Às vezes a mulher não está tentando, mas ela também não está prevenindo. Se acontecer, vai ser bom. E aí, nesse caso, é bom você não utilizar, tá? Nesses 14 dias depois da ovulação, deixar sempre para usar no período da menstruação, tá? Calma aí, não entendi essa pergunta. Nutri, também quero saber sobre o Ora Pronobix. Cris, não conheço. Deve ser algum fitoterápico que pra mim chega com outro nome, tá? Mas eu nunca ouvi falar. Vou até depois anotar e pesquisar. Anticoncepcional pode causar SOP? Tô no Insta do meu marido. Meu nome é Camila. Oi, Camila. Olha só, anticoncepcional nenhum provoca SOP, tá? Existem duas vertentes que explicam a origem da síndrome do ovário policístico hoje. A primeira vertente é uma vertente que defende que a SOP é genética, ou seja, ela passaria de mãe para filhas mulheres por conta de um hormônio que a gente chama de antimulleriano, que é o AMK. Então, é uma vertente muito forte, tá? Tá praticamente comprovado isso, que mulheres com síndrome do ovário policístico têm um nível desse hormônio muito maior do que o ideal. E isso passaria para as filhas mulheres para as filhas meninas dessas mulheres. E aí a menina desenvolveria a síndrome do ovário policístico durante a adolescência ou vida adulta. Outra vertente que também é muito forte, que também faz muito sentido, é que a síndrome do ovário policístico tem origem na nossa disbiose, ou seja, um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Disbiose é um desequilíbrio, tá? Então, a gente tem dois tipos de bactéria que povoam naturalmente o nosso intestino, gram-positivas e gram-negativas. Quando a gente superalimenta as bactérias gram-negativas, como que a gente superalimenta? Através da alimentação de industrializados, açúcar, massa, pão, carboidratos simples e refinados. A gente superalimenta uma parte dessa colônia que é a gram-negativa. E aí ela se multiplica e cresce. E ela fica maior do que as gram-positivas. Quando tem esse desequilíbrio, ou seja, as gram-negativas crescem muito mais, né, acabam abrindo muito mais espaço ali, a gente tem esse desequilíbrio. E o aumento das gram-negativas o aumento dessas gram-negativas são possivelmente responsáveis pela nossa resistência à insulina. Então, daí se originaria as outras alterações hormonais. Partindo do princípio que a SOP começa na resistência à insulina, condição que acaba acometendo aí até 95% das mulheres que são portadoras da SOP. Gente, é muita gente. Então, é praticamente impossível você ter SOP e não ter resistência à insulina. Então, nenhum medicamento, nada seria capaz de provocar a origem da síndrome do ovário policístico, tá? O que seria realmente seria o desequilíbrio do intestino. Inclusive, eu vou começar um curso sobre isso, modulação intestinal, com Murilo Pereira, um fera que fala sobre modulação intestinal. E eu vou com certeza trazer muita novidade para vocês que têm SOP a partir desse curso. É um curso de especialização, já começou, mas a aula presencial é no final de março. E a outra vertente é a genética, que também é uma vertente bem forte e tá praticamente aí comprovado, tá bom? Quem é magro precisa fazer low carb? Line, se você é magra e tem SOP, talvez a low carb seja indicada para você. Mas isso não quer dizer que você vá perder peso com a low carb ou que você precise emagrecer com a low carb, tá? Uma pessoa que é magra, que não tem excesso de peso e que precisa seguir uma dieta low carb, por exemplo, se é minha paciente, eu vou aumentar a quantidade de energia, aumentar a quantidade de proteína, aumentar a quantidade de gordura que essa pessoa consome para ela não ter mais perda de peso. E ela pode, inclusive, aumentar a massa muscular, elevando o peso dela se de repente for o objetivo dela aumentar a massa. Mas ter a dieta low carb, ou seja, ter uma dieta que é restrita do consumo de carboidratos, não é só para quem quer perder peso, tá?
mulheres com SOP que tem hiperinsulinemia, que é excesso de insulina na corrente sanguínea, elas costumam ter, sim, aumento da resistência à insulina e são incrivelmente beneficiadas pela dieta low carb. O que precisa? Que a dieta seja feita para você, que seja feita por uma profissional, que esteja equilibrada para suas necessidades, para você não perder peso, tá bom? Outra pergunta que eu vi aqui passar e que é interessante. É importante passar com endócrino? Amanda, sem dúvida, tá? Eu tenho uma endócrino, eu até indico várias vezes pra vocês aqui no Instagram, doutora Viviane, e é importantíssimo, porque endócrino, gente, é o médico que melhor e mais entende sobre hormônios, né? A gente tem muito a questão de relacionar a síndrome do ovário policístico com o ginecologista, porque é síndrome do ovário policístico, ovário, aparelho reprodutor feminino, gineco. Mas não é isso, a SOP é uma doença dos hormônios. E não existe médico melhor no mundo que entenda de hormônios do que o endócrino. Qual que é o problema? Muito endócrino acaba negligenciando a síndrome do ovário policístico. Então tem endócrino que está preocupado em bombar a pessoa, né, encher de hormônio, deixar a pessoa forte, definida, rasgada, e tá nem aí para a saúde dela. Não quer nem saber se ela tem alguma alteração hormonal ou não. Vamos meter bomba e deixar a pessoa sarada que ela vai ficar feliz. Mas endócrinos de verdade são capazes de identificar alterações hormonais melhor do que ninguém. E eles com certeza vão ser os melhores médicos para tratar essas alterações hormonais. Tá bom? A Cris falou, agora eu vou fazer os exames. Minha menstruação está descendo, então estou ovulando? Fisioterapeuta Raquel. Raquel, não necessariamente. Tem muita mulher que menstrua, que tem um ciclo menstrual inclusive irregular, mas que não ovula, tá? Então, para saber se você está ovulando ou não, existem alguns testes que dá para você fazer de farmácia, que não são 100% confiáveis, mas servem para você ter uma base. Tem como você fazer ultrassom seriado, que é a melhor forma, né, para você ver se você identifica mesmo o óvulo ali. E tem também alguns testes de temperatura basal e tudo mais. Tem como você saber se você tá ovulando ou não. Mas a menstruação não é a melhor forma disso, tá? Não é a melhor maneira de você saber se a ovulação ocorreu ou não, tá? Tenho medo de parar com anticoncepcional e ter sintomas como queda de cabelo, aumento de peso, pelos, etc. Comecei a tomar com 13 anos e hoje tenho 24. É uma regra aparecerem esses sintomas? Babi, a sua história é muito parecida com a minha, né? Eu comecei a usar anticoncepcional com 13, quando eu fui diagnosticada, e só parei quando engravidei. E, cara, não é uma regra que esses sintomas vão voltar, mas se você não estiver fazendo por onde, ou seja, se você estiver comendo errado, comendo excesso de carboidrato, não estiver fazendo atividade física, tiver aumentado de peso, cara, é praticamente certeza que eles vão voltar sim. Agora, você não pode ficar usando o anticoncepcional como uma muleta. Foi o que eu falei aqui no começo da live, né, gente? Remédio nenhum trata a síndrome do ovário policístico. Então, se você tá usando um remédio, por exemplo, o anticoncepcional, para não ter queda de cabelo, não ter acne, não ter pelos no rosto e etc., e você não está fazendo por onde, ou seja, não tá cuidando da sua alimentação, não tá cuidando do seu estilo de vida, gente, você tá se enganando. Vai chegar uma hora que a vida vai cobrar isso. Ou você vai ser obrigada a parar o anticoncepcional porque você teve uma trombose, ou você vai ser obrigada a parar o anticoncepcional porque você teve uma embolia pulmonar, ou você vai parar o anticoncepcional porque você decidiu engravidar, ou você vai parar o anticoncepcional porque você se deu conta de que ele faz muito mais mal do que bem. Então, gente, é muito complicado, entendeu? Usar o anticoncepcional como escolha de contraceptivo para a finalidade que ele tem, que é evitar uma gestação, gente, é conta e risco de quem faz a escolha. Tipo, eu quero usar anticoncepcional, beleza. Você sabe dos malefícios, sabe dos benefícios, e hoje os benefícios para você são maiores que os malefícios? Ok, usa. Agora, usar o anticoncepcional para evitar ter sintomas, da SOP, é se enganar. Porque ele tá ali cuidando do sintoma, não da causa. Então, você tem que, ao mesmo tempo que usa o remédio, também cuidar da sua saúde, também cuidar da sua alimentação e fazer por merecer aí a ausência dos sintomas, tá, Babi? Iniciei com anticoncepcional para a SOP, porém voltei com atividade física e mudei minha alimentação, mas não queria parar de tomar anticoncepcional porque não tenho intenção de engravidar. Tamara, foi exatamente o que eu falei. Você tá cuidando da sua saúde, tá fazendo uma alimentação bacana, tá fazendo atividade física. Gente, tá tudo bem? Você tá realmente tratando a SOP?
ok o anticoncepcional ser a sua forma de contracepção, entendeu? Você não tá usando ele pra tratar a SOP, você tá usando ele pra não engravidar, que é a função do remédio. Então tá tudo bem, tá? Nutri, tem um fitoterápico específico para vir a menstruação? Cris, teve mais uma pessoa que me perguntou isso, né? Gente, não tem um fitoterápico específico, mas tem um conjunto de alimentos fitoterápicos e chás que podem te ajudar a ter esse ciclo mais regular, a conseguir estimular a tua menstruação a vir certinho, tá bom? A Gárcia falou, sou personal trainer e super ativa. Tenho uma alimentação saudável e não consigo melhorar isso. Tento engravidar há 1 ano e meio e nenhuma ovulação no ano passado. O que eu faço? Gá, eu acho que a primeira coisa é você ter um endocrinologista bom cuidando de você. Por que eu falo isso? Porque desde que o Tintin nasceu, que eu tive toda aquela manifestação da SOP, tive um monte de sintoma, ganhei muito peso e tal, eu comecei a me cuidar. Então eu tava treinando todo dia, eu tava fazendo dieta. Claro, não 100%, tipo, certinha, nenhuma dieta extremamente radical, mas eu me alimentava super bem. E ao longo de 1 ano, do último ano, eu consegui melhorar 99% das minhas queixas. O que isso quer dizer? Eu melhorei toda a parte clínica, então cabelo, pele, unha, ciclo menstrual irregular, vontade de doce, cansaço, eu não tinha nada disso. Mas nos meus exames, tava tudo normal, os meus hormônios estavam todos perfeitos, mas na minha curva de glicose e de insulina eu tenho alteração. Então, quer dizer, eu tava sem nenhuma manifestação clínica, né? Eu não tinha nada ali escancarado, dizendo que eu tinha SOP, que a minha SOP tava descontrolada, nada disso. Eu tava com uma rotina super saudável, seguindo tudo que eu ensino pra vocês, e isso tava me impedindo de perder peso. E a perda de peso estava piorando a resistência à insulina. Então, entra num ciclo vicioso, né? Quanto mais insulina você tem, mais dificuldade para perder peso você tem. E aí, quanto mais dificuldade para perder peso, mais resistência à insulina. E aí, o que aconteceu? Eu só descobri isso por conta da curva de glicose e de insulina que a minha endócrina pediu. Porque ela falou, cara, não é possível. Tipo, você fala de alimentação o tempo inteiro, você come bem, você treina todo dia, você usa os fitoterápicos, usa os chás, por que você não perde peso? E aí eu fui descobrir que eu tenho uma resistência à insulina que estava teimando. E durante 1 ano fazendo tratamento natural, ela não melhorou. O que aconteceu? Caí no remédio. Então hoje eu faço uso de um remédio. Quem não viu, tem um destaque nos meus stories chamado medicamentos. E lá eu explico, né, qual que é o remédio que eu tô usando, porque eu fiz ele, tipo, eu tinha acabado de começar a usar, fazem 2 semanas. E, cara, eu tava revoltadíssima porque eu tinha que usar remédio, eu não queria usar remédio. Mas hoje, depois que eu emagreci 4 quilos em 2 semanas, eu percebi que realmente estava fazendo falta pra mim, que realmente o meu corpo não estava conseguindo lidar com aquilo sozinho e que nesse momento o remédio era importante. Então esse pode ser o seu caso, tá, Gá? Eu não tô falando que seja, porque eu não te conheço, eu não vi nenhum exame seu e nada disso. Mas de repente descobrir aquela alteração, tipo, que tá lá no fundo do baú, escondida, mascarada, que não tá te trazendo nenhum sintoma, pode ser a chave que esteja faltando para você conseguir o teu bebê, tá bom? Carol, salva a live, por favor. Ana, vou salvar, vai ficar 24 horas aqui no Insta, pelo menos. E depois eu vou tentar colocar lá no YouTube. Vocês querem a live mesmo com ele no meu colo, gente? Mesmo fazendo assim, tipo, bem tranquila, jogando a almofada no cachorro pra ele não comer meu sofá. Mesmo assim, vocês querem a gravação? Vocês vão assistir tudo isso de novo, gente? Nutri, quem é tentante pode tomar chá de amora? Pode. Julie, qual é o nome da endócrino? É a doutora Viviane da Endoquali. É só vocês seguirem ela aqui no Insta. É @Endoquali. E aí, quando vocês forem nela, vocês falam que são minhas seguidoras, que elas vão te tratar super bem, tá bom? Queremos a live. Ela tá mais linda ainda. Estão te paquerando, filho. E agora? Mamãe é brava, Tintim? Responde. Mamãe é brava? Não? Oh. Fala que é brava, né? Que você vai ver só o beliscão que eu dou aqui por baixo. Nutri, qual alimento ajuda na ovulação? Ana, a mesma coisa do fitoterápico, tá? Não existe um alimento que vai ajudar na ovulação. Não existe, tipo, olha, come ovo de avestruz cozido por 2 minutos que você vai ovular. Não existe isso. O que existe é um conjunto de alimentos, de bebidas, de fitoterápicos e de chás que vão ajudar você a ovular e, consequentemente, engravidar, tá bom? E aí, como que a gente sabe tudo isso? Você tem 2 caminhos. Ou você marca uma consulta comigo para eu avaliar todo o seu histórico, seus exames, as suas queixas, sintomas e fazer uma dieta para você certinha.
ou você entra no grupo 30 dias contra a SOP, ou no programa de combate à SOP. No programa de combate à SOP agora não dá mais, as inscrições acabaram de se encerraram na aula ao vivo, mas dá pra você aguardar as vagas pra próxima turma, que eu não sei quando vai ser. Ou se você já quer começar, entra nos 30 dias contra a SOP, que com certeza você vai aprender muito, você vai ter uma sugestão de cardápio personalizada e individual pra você, e aí eu vou poder te ajudar com esse conjunto todo, que vai fazer com que você não só ovule, como também tenha mais chance de você engravidar, tá? Algumas pessoas perguntam, né, como que faz pra se inscrever no desafio, como que eu faço pra se inscrever no curso? Gente, tá tudo no meu site. Então é só vocês entrarem lá, www.cantinhodanutri.com.br/desafios, que aí vocês vão ver todas as informações sobre os grupos. Tentante, gestante, endometriose, SOP, low carb. Tem 5 turmas de desafios diferentes e lá tem a explicação de cada uma nos seus detalhes. Tem os depoimentos de quem já fez, é bem legal. Quem falou que tá aqui, gente, no grupo? Peraí. Qual a solução para as acnes? Gente, perdi a mensagem. É muita mensagem, não consigo dar conta. A Ana Vitória falou, eu tô amando ele, participei dos 10 dias também. Que legal, Ana. Teve os 10 dias contra a SOP, né, que foi o grupo gratuito. Gente, em 10 dias, no grupo de 10 dias, fazem 2, 3 semanas que ele terminou, eu já tenho 2 grávidas. Olha que demais. Elas fizeram 10 dias do grupo, é claro que elas continuaram aplicando depois, sei lá, por mais um mês, e agora elas estão grávidas. Olha que fantástico. Chorei muito esse final de semana. Recebi as 2 notícias no final de semana. Passei o fim de semana chorando, gente. Era só mensagem de grávida chegando no meu celular. E aí hoje eu recebi a fotinho da filhinha da Fê, que foi aluna do Revolução Hormonal, da turma 1. E a filhinha dela nasceu fazem 10 dias. Até coloquei lá nos meus stories, depois dá uma olhada. Vê se não tem como chorar com um depoimento desse, gente. Choro pra caramba. Chorei muito na aula ao vivo hoje. Fazia tempo que eu não chorava em aula ao vivo. Chorei horrores. A Ana falou que também tá no grupo. Tô no grupo Low Carb, maravilhoso. Também tô no combate à SOP. A Estefânia, minha fanzona, né, Esther? Falei com ela hoje também. Gente, é isso. Deixa eu dar TT pra essa criança, porque, poxa, ele foi comportadinho, né? Nem parece que é o Tintim. Terrível, que apronta todas, derruba a minha casa. Mas é isso. Quinta-feira, a gente tem live às 21 horas. Mas eu vou estar lá em Brasília, porque é dia de Gênesis. Então, tá tudo certo pra live, tá marcada, eu vou fazer. Mas eu dependo da internet do hotel. E vocês sabem que nem sempre a internet do hotel é boa como a gente quer, né? Então, deixa aí marcado, quinta-feira às 21 horas. Mas se de repente eu não aparecer, tipo, surtar, alguma coisa acontecer, não se preocupem, tá tudo bem, é só a internet que não me ajudou. Mas eu espero que dê certo. Da última vez que eu tava lá, eu consegui fazer. Espero que dessa vez também seja tranquilo. Não tenho assunto ainda. Não sei o que eu vou falar na quinta-feira. Então, se você tem algum assunto que você quer que eu fale, que eu explique, manda pra mim no direct, que essa semana eu vou analisar as propostas, né, as sugestões, hoje e amanhã e na quinta de manhã. E aí, quinta eu já decido qual vai ser o tema e publico pra vocês. Tá bom? Gente, a live vai ficar salva 24 horas aqui no Instagram. Daqui a pouco ela vai lá pro meu canal do YouTube também. Tenho certeza que vai ser a live mais vista, mais curtida, né? Mais falada, por causa de uma participação especial que a gente teve aqui hoje. Mas eu espero que vocês também tenham conseguido aprender um pouquinho e extraiam aí bons conhecimentos de todo esse assunto. Para quem quer participar dos grupos de desafios, coloca aí www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá vocês conseguem ver os depoimentos de quem já participou e também ter todas as informações sobre os grupos, tá bom? Começa na segunda-feira as próximas turmas. Tintim é lindo. Olha lá, tô em cima do meu filho, pô. Se fecha aí, gente, sou brava. Sabe aquela sogra insuportável? Fosse eu tenho certeza. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e até quinta!